seja sincero, verdadeiro, seja verdadeiro. Se Jesus, o nosso Senhor, abrisse uma igreja aqui em Divinópolis, e ele fosse o pastor da igreja, quem congregaria com Jesus? Levanta a mão. Não, você não entendeu. Eu vou repetir a pergunta. Você não entendeu. Você não entendeu. Jesus abriu uma igreja em Divinópolis. Ele é o pastor da igreja. Quem congregaria com ele? Deixa eu ver. Deixa eu ver o sorriso. Deixa eu ver. Olhe para cá. O que diz João 10:11? João 10:11. Eu sou o bom pastor. Vamos lá? E o bom pastor. Vamos repetir de novo, vamos lá? Eu sou o bom pastor. Eu só queria perguntar mais uma vez, que eu queria ver seu rosto, eu queria ver seu sorriso. Quem congregaria com Jesus? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá bom. Então olha para cá, porque agora eu vou te mostrar que você não ia congregar com ele. Não ia. Eu vou te provar que você não ia ficar na igreja dele. Vou te provar. Ah, pastor Rodrigo, o senhor está de brincadeira. Claro que eu ia. Não ia. Sabe por que você não ia ficar na igreja de Jesus? Por causa da liderança dele. Sabe quem era o tesoureiro dele? Cutuca quem está do lado e fala assim: teu dízimo, tua oferta seria roubada. Ei, imagina, pastor Samuel, você devolvendo o dízimo na igreja e o tesoureiro roubando. Não, peraí. E o pior, o pastor sabia. Eu estou inventando alguma coisa? Jesus sabia que ele roubava? E por que Jesus não fazia nada? Como é que você congrega numa igreja que o tesoureiro rouba, o pastor sabe e não faz nada? Mas Jesus é o pastor da sua igreja. Peraí, que esse é só o princípio das dores. O ministro de louvor de Jesus era Tomé. Jesus pregava e o Tomé, depois do culto, falava: gente, não é nada disso, viu? Não é desse jeito, eu não acredito nisso, não, só acredito vendo. Como é que você congrega numa igreja que o tesoureiro rouba e o auxiliar de Jesus não acredita nele? Tu aguentaria ficar nessa igreja? Pera que tem mais. Sabe quem que era da liderança da igreja dele? Tiago e João. Não contraria o Tiago e João, não. A vontade deles era orar para cair fogo e matar o povo. Se você fizesse raiva no Tiago e no João, eles falavam: Jesus, só deixa nós pegar, clamar por fogo para matar esse povo. Você quer ver outra coisa? A mãe do Tiago e do João chegou para Jesus e falou assim: tem jeito do senhor arrumar 2 cadeiras lá no céu para meus meninos? Responde para mim. Você ficaria numa igreja que o tesoureiro rouba, que o auxiliar não acreditava no pastor, que Tiago e João orava pedindo a Deus para matar o povo com fogo? Agora peraí que tem o pior. Você ficaria numa igreja que o auxiliar de Jesus andava com espada na cintura, e se contrariasse ele cortava a orelha do povo? Sabe de quem eu estou falando, não sabe? Sim ou não? De quem? O cara era doido, irmãos. Você sabia que Pedro andava armado? Pedro andava armado
ao lado de Jesus. Pedro andou com espada na cintura mais de 3 anos. Agora imagina, o auxiliar do teu pastor anda armado, gente, sem porte de arma. E o dia que prenderam Jesus lá no Getsemane, ele pega a espada e vá! Agora me conta aqui, você acha que Pedro queria cortar a orelha daquele cara? Ele queria partir o cara no meio, irmão. Ele queria partir, ele que errou, estava de noite. Ele errou o golpe, irmão. Aí Jesus falou: Pedro, guarda a espada, porque quem vive da espada morre pela espada. Tá bom? Olhe para cá. Você seria de uma igreja que no dia mau do pastor toda a liderança some? Porque no pior dia da vida de Jesus só sobrou João. Você ia dizer assim: que liderança desaliançada. Tá bom, olha para cá. Vamos dizer que você passou pelo teste da liderança. Você fez vista grossa. Você vai falar assim: ó, tá bom, eu vou ignorar o Judas, eu vou ignorar o Pedro, eu vou ignorar o Tomé, eu vou ignorar o Tiago e o João querendo matar a gente com fogo. E os membros da igreja? Como é que eram os membros da igreja de Jesus? Era um povo que só procurava ele por causa do pão que perece. O povo que procurava Jesus era um povo que estava atrás dele por causa de milagre, por causa de pão e por causa de peixe. Era um povo que não tinha firmeza, era um povo que não tinha constância. Era qualquer vento que batesse, aquele povo ia embora. Imagine congregar numa igreja que os irmãos só vêm buscar cura, e quando é curado, 10 leprosos são curados, só um volta. Mas Jesus é o pastor da igreja. Você vê aquele mover na quarta-feira, no domingo, a lepra sendo curada, paralítico andando. No outro culto só tem um. Essa era a igreja de Jesus. Você ia congregar nessa igreja? Quando você olhasse para o lado, você ia ver gente perguntando assim: que hora que ele vai distribuir o lanche? Que hora que ele vai multiplicar o pão e o peixe? O povo que frequentava os cultos de Jesus era um povo estúpido, bruto, empurrava todo mundo. Quantas vezes você já leu na Bíblia que o povo o comprimia, o apertava, o empurrava? Quantas vezes? Era gente gritando, era gente berrando. Esse era o culto. Imagina você chegando com a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, e gente te empurrando, e gente te chutando, e gente dizendo: sai para lá. Essa era a igreja de Jesus. Você ia congregar nessa igreja? Vem cá. Você passou pelo teste da liderança? Você suportou o Judas, o Tomé, o Pedro, o Tiago, o João? Você aguentou os irmãos, um povo que não tinha nada de Deus, só queria pão e peixe. Aí chegou a hora dos dízimos e das ofertas do culto. O pastor Jesus assentava ao lado do gasofilácio, e ele observava como que o povo ofertava. Aí vinha um e ele falava assim: ó, resto, sobra, isso aqui não deu nada. Aí de repente ele levantava no meio do culto e falava: essa mulher deu mais do que todo mundo. Conta para mim, você ficaria numa igreja que o teu pastor qualifica a oferta em público? Você ficaria numa igreja que no meio do povo, no meio do culto, o teu pastor levanta e fala assim: ei, hoje você deu o resto, isso que você deu aqui não vale nada? Você ficaria num culto que o seu pastor levanta no meio do culto e diz assim: ei, teu dízimo é falso? Porque Jesus qualificava as ofertas em público. Você está lembrado de Marcos capítulo 12?
E muitos ricos lançavam ali grandes quantias, e de repente veio uma viúva pobre e lançou 2 pequenas moedas. Então Jesus se levanta e diz: ela deu mais que todo mundo. E o povo ficou revoltado, viu? O povo ficou revoltado, que absurdo, eu coloquei 1.000, 5.000. Aí ele disse assim: não, peraí gente, vocês só deram o resto. Vocês só deram do que sobrava. Era público. Então imagina você vindo ofertar e o teu pastor dizendo assim: ei, o que é isso que você está dando aqui? Isso aqui não é nada. Te constrangendo na frente da igreja toda. Você ia congregar na igreja dele, não ia? Você tem certeza que você ia, né? Você aguentou o Judas, o Tomé, o Tiago, o João, o Pedro. Você aguentou o povo. Você passou pelo teste do gasofilácio. Você aguentou ele falar sobre teu dízimo e tua oferta publicamente. Aí agora vem a outra cacetada. Os cultos dele era demônio gritando, era gente espumando boca, era gente rolando no chão, era gente empurrando. Os cultos de Jesus era gente pulando em fogo, pulando na água para morrer. Era demônio, aqui, era demônio entrando em porco. Era um negócio de doido, irmão. Era uma loucura o culto de Jesus. Era uma loucura. Aí você pediu uma visita para ele. Ele não vai, ele vai 4 dias depois que morre. Jesus, mas eu estou com pressa. Ele fala: vou não. Aí a Marta e a Maria dizem: se o senhor tivesse vindo antes, eu venho a hora que eu quero. Você ficaria numa igreja que o teu pastor te visita quando ele quer e não quando você precisa? O que você está sentindo aí agora com essa palavra, hein? Só você. O que você está sentindo aí? Peraí. O que você está entendendo com isso? Peraí, só você. Vai refletindo. Porque o pior está por vir. Cutuca quem está do lado e fala: isso é só o princípio das dores. Aqui, Jairo foi lá, se humilhou, pediu pelo amor de Deus: vai curar minha filha. Aí ele fala: tá bom, vou lá. No meio do caminho ele para atender outra mulher. A menina morre. Tudo era no tempo dele, nunca do povo. Tudo era do jeito dele, nunca do jeito do povo. Ah, irmãos, a gente ia ficar muito contrariado com esse pastoreio. A gente ia ficar muito contrariado com o jeito dele. Só que agora eu quero mexer com você. De vez em quando Jesus pregava umas mensagens tão violentas, mas tão braba, que o povo tudo ia embora, a igreja esvaziava. Imagina você levando seus visitantes, seus convidados, sua família, seu marido pela primeira vez na igreja, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, seus colegas de trabalho. Aí Jesus dava uma cacetada, mas eu estou falando de cacetada, a ponto dos discípulos dizer assim: ó, duro foi esse discurso, quem pode suportar isso? Todo mundo foi embora, todo mundo, João capítulo 6, todo mundo foi embora, até os próprios discípulos balançaram. Aí Jesus falou: estou sentindo que vocês estão meio balançados, por que vocês não vão embora também? Aí o Pedro fala: mas é bem que eu queria, mas para onde que eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia! Aleluia! Pergunta para o teu vizinho assim: ó, imagina teu pastor pregando uma mensagem e mandando todo mundo embora. Aí você fala assim: puxa vida, eu pelejei para trazer ele e o pastor mandou ele embora. Você voltava nessa igreja? Você ia congregar com Jesus aqui em Divinópolis mesmo? Ei! Sabe qual que era a mensagem dele? Sabe qual era a mensagem dele? Renuncie a tudo que você tem, tome sua cruz, morra e me siga. Não tinha meio termo.
Era renúncia total. Sabe qual era a palavra dele para os discípulos? Aquele que não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Segura, olha aqui para mim, ó. Ele dizia que você tinha que amar ele mais do que a sua própria família. Se alguém vem após mim e não aborrece pai, mãe, irmão, filho, filha, tudo, não é digno de mim. Aí ele diz assim, ó, você pelejando para juntar sua família. Aí ele diz assim, ó, eu vim para causar divisão entre pai, filho, nora e sogra, genro e sogro. Eu vim para arrumar problema na sua vida. Aí você fala, meu Deus do céu, eu vim para a igreja para resolver meus problemas. O pastor quer arrumar problema para mim. Pergunta para o teu irmão aí, para o pastor, e pergunta assim, ó, você ia congregar com ele, não ia? Pergunta aí. Agora escuta. Aí tu chega e fala assim, pastor, meu pai morreu. Aí ele fala assim, larga isso lá, deixa os mortos sepultar os mortos e me segue. Mas pastor, só não vai no velório. Não, nem você vai, nós vamos fazer a obra. O teu pastor não deixar você ir no velório do teu pai. Não, vou repetir. O teu pastor não deixar você ir no velório do teu pai. O teu pastor manda teus convidados da igreja embora. O teu pastor fala da tua oferta publicamente. Os membros da igreja onde você frequenta só está ali por causa de milagre, pão e peixe. A liderança é tudo doida. Olha para cá, porque vai piorar. Pergunta assim, tem como? Tem como? Tem, porque ele pregava por parábolas para ninguém entender. Imagina tu chegar no culto e o pastor pregar para você não entender. Ele pregava por parábola, aí despediu o povo saía assim. O que ele falou? Eu quis entender alguma coisa, eu falei, eu não. Aí no particular, os discípulos falaram assim, o que isso quis dizer? Ele falou, para vocês eu vou contar. Imagina você levar sua família no culto e o pastor pregar para você, ter olhos e não ver, ter ouvidos e não entender. Irmão, não dá para entender. Mas você disse há alguns minutos que você ia congregar na igreja dele. Você ainda está firme? Não responde não. Em Lucas capítulo 8, só escuta essa. Ele pregou a parábola do semeador e ninguém entendeu nada. E ele falou assim, foi de propósito, porque eu quero que eles não entendam. Aí todo mundo foi embora sem entender. Aí, irmãos, aí teve outro culto, o próximo culto. Lucas 8 ele prega a parábola do semeador. Aí Lucas 14 ele faz outro culto, pastor Samuel. Os discípulos estão pensando assim, não, agora ele vai maneirar. Ele vai pregar um negócio mais leve hoje. Sabe como que ele começa a mensagem de Lucas 14? Ele diz assim, ó, se alguém quiser me seguir, prepara. Você vai arrumar briga com pai, com mãe, com vizinho, com amigo, com patrão, com sogra, com sogro. E se você não negar a si mesmo e tomar a cruz, você não vem não. Essa era a mensagem que Jesus pregava. Agora você quer ver uma coisa? Você acha que o culto da sua igreja demora? Os cultos de Jesus duravam 3 dias. E o pior, pergunta o quê? Não tinha lanche. Três dias o povo andando atrás dele sem lanche, sem comer. Agora você quer ver o negócio piorar? Pastor Samuel, o negócio piorava. Sabe por quê? Porque aí os discípulos falavam assim, Senhor, vamos mandar a turma embora. Não tem dinheiro para comprar comida. Vamos mandar eles embora. 3 dias sem comer, cultuando a Deus. Aqui, você sabe como que a liderança de Jesus tratava o povo? O coitado do mendigo, cego Bartimeu, clamando, ô filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que a liderança de Jesus fazia? Cala a boca. A coitada da mulher cananeia, com a filha terrivelmente endemoniada em casa, arrastando
correndo atrás de Jesus, pelo amor de Deus, ajuda minha filha. Você sabe o que os discípulos fizeram? Senhor, manda essa doida embora, a gente não está aguentando ela gritar. Imagina você desesperado, aflito por causa de um milagre, e a liderança da igreja mandando você calar a boca e ir embora, mandando o pastor te expulsar do culto. Tem gente que reclama quando o culto passa 15 minutos do horário. Jesus ficava 3 dias sem dar lanche. Tá bom. Ô pastor, fala uma coisa boa. Irmão, não tinha. Escuta aqui, ó, vem cá. Aí a mulher chega: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Aí o pastor vira e fala assim: eu não vou tirar pão de filho para dar para cachorro. O senhor está me chamando de cachorro? Sim, o teu pastor te chamaria de cachorro. Tu veio buscar ajuda, teu filho está endemoniado e o teu pastor te chama de cachorro. E aí? Você vai para esse culto? Você vai para essa igreja? É esse pastor que você quer para a tua vida? Você deve estar pensando assim: onde é que ele vai chegar com isso? Onde é que ele vai chegar? Calma, porque ainda tem coisa pior. Peraí, vem cá. Aí tu chegou para o culto, você está todo desconfiado, porque o Judas está lá com a bolsa falando assim: eu estou recolhendo os dízimos. O Tomé está fofocando no canto falando assim: gente, ele pregou heresia domingo passado, vocês não acreditam em nada que ele fala não. O Tiago e o João estão olhando e falando assim: eu vou pedir fogo do céu para tua cabeça. O Pedro armado, um perguntando assim: cadê pão e peixe? Ei, agora escuta isso aqui. Aí de repente o pastor chega com um chicote, sai, pá, dando chicotada no povo, virando mesa, chutando mesa, porque Jesus bateu no povo lá no templo, sim ou não? Se ele percebesse que alguém estava usando a igreja para benefício próprio, era chicote, irmão. Era chute, era paulada e bomba. Como é que você fica numa igreja que o pastor anda com um chicote na mão? Vocês acreditam que, agora um parênteses, eu soube de uma igreja em Araxá, aqui em Minas Gerais, graças a Deus não é quadrangular, graças a Deus, que a pastora e o pastor ficam com um pedaço de pau na porta da igreja. Escuta, cadê o pastor Joel? Pastor Joel, o pastor e a pastora ficam com um pedaço de pau. Aí quando o camarada chega na igreja, fala: você faltou o último culto, vai lá para o escritório. E ó, pá! Escuta, os pastores batem de pau. Aí ameaça bater se sair da igreja. Aí uma irmãzinha chegou num culto da nossa igreja, conseguiu fugir dessa igreja e chegou num culto da nossa igreja. Sabe qual foi a primeira palavra dela para o pastor? Se eu faltar, só vai me bater. Irmão, Jesus batia de chicote. E aí, pergunta para o teu irmão aí, pergunta aí: você está afim ainda de participar dessa igreja? Aqui, vem cá. E os lugares que o pastor frequentava, e as mesas que ele sentava, com prostituta, com adúlteros, com publicanos, e a turma que andava em volta dele, que todo mundo falava assim: como é que você anda com esse tipo de gente? Aí ele falava assim: mas os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Imagina você ver o seu pastor nas rodas de bêbados, drogados, prostitutas, boca de fumo. Imagina o pastor da tua igreja ser ameaçado de morte dia e noite, todo mundo querendo matar ele, perseguido pelos fariseus, publicanos, pelos escribas e saduceus. Esse era o pastor Jesus. Esse era o pastor Jesus. Você quer ver? Olha para cá.
comia sem lavar a mão, era visto como prostitutas, ladrões, assassinos e leprosos, era chamado de amigo dos pecadores, andava para todo lado no sábado, quebrava todos os tabus, era odiado pelos principais sacerdotes, era perseguido pelos fariseus. Esse era o pastor da igreja. Ele era odiado. O pastor da igreja era odiado. Agora, escuta que eu quero encerrar. Agora é a parte mais importante. Escuta. Diante disso tudo que você acabou de escutar, não responda audivelmente, só para você. Você seria membro dessa igreja? Eu vou te contar a moral de tudo isso. Redobre a sua atenção, olhe para cá. Sabe qual que é a moral? Não existe pastor bom para ovelha ruim. Vou repetir. Sabe qual que é a moral? Não existe pastor bom para quem não quer ser pastoreado. Vou dizer mais: não existe igreja boa para quem não quer obedecer. Não existe nada bom quando a pessoa não quer viver o evangelho. Olha para mim, por favor. Ninguém serve para nós quando o problema é o nosso caráter. Quando a falha está em nós, ninguém serve. Igreja nenhuma serve, pastor nenhum serve, porque o problema é a gente. Você quer ver? Mesmo tendo o melhor pastor do mundo, Judas traiu, Pedro negou e Tomé duvidou. Judas teve o melhor pastor do mundo, Judas congregou na melhor igreja do mundo, Judas esteve na melhor liderança do mundo, Judas viu os maiores milagres da terra, Judas foi amado, Judas foi discipulado, Judas foi chamado de amigo, Judas foi cuidado, Judas comeu na mesa de Jesus, Judas recebeu a confiança de carregar a bolsa e no final ele traiu. Porque o problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema é a gente que não quer ser pastoreado. Quando eu não quero ser pastoreado, igreja nenhuma me serve, pastor nenhum me serve, doutrina nenhuma me serve, nem a Bíblia me serve. Então, escute, não venha me dizer que você fez isso ou aquilo por causa da igreja, ou por causa do pastor, ou por causa de líderes. A gente faz o que faz é por causa do que está dentro de nós. É por causa do que a gente não quer ser tratado. É por causa daquilo que a gente não quer abrir mão. É por causa daquilo que a gente não quer renunciar. A grande verdade, meus irmãos, é que a gente quer que o evangelho se adapte às nossas vontades, mas a Bíblia diz que a gente tem que fazer morrer a nossa vontade para fazer viver a vontade de Deus. Aplaude e glorifica o nome dele, adore o nome dele. Eu estou para te dizer o seguinte: a igreja de Jesus ia ficar vazia. E muitos de nós, pastores, não ia querer congregar com ele. Porque a hora que ele viu o defeito no caráter, ele batia na lata. Ah, irmãos, olhe para cá. Imagina tu dizendo assim para ele aqui, ó: eu morro pelo Senhor. Aí ele responde assim: que nada, você vai me negar hoje. Não, eu não vou deixar o Senhor morrer. Aí ele dizia assim: sai dele, Satanás. Olhe para cá, vamos orar, mas escute. Será que o nosso problema é a nossa igreja? Será que o nosso problema é nosso pastor?
Será que o nosso problema é a nossa instituição? Será que o nosso problema é o superintendente? Será que o nosso problema é o distrital? Sou eu? Será que o nosso problema são os irmãos da igreja? Ou a liderança da igreja? Ou o problema está em nós, que não queremos ser pastoreados, que não queremos ser confrontados, que não queremos ser tratados, que não queremos ser contrariados? Será que o evangelho é sobre a nossa vontade ou é sobre a vontade de Deus? Será que o evangelho é para nos agradar ou é a fé que a gente tem que agradar a Deus? Está na hora da gente entender que nada vai ser para nos agradar. Deus não tem compromisso com o nosso conforto, Ele tem compromisso com a nossa transformação. Fala isso para o teu vizinho. Ele não está preocupado com o seu conforto, Ele quer a sua transformação. Fica de pé e vamos orar, igreja do Senhor. Aleluia. Segura na mão desse homem de Deus, dessa mulher de Deus aí. Fala para ele assim, ó. Fala para ela assim, ó. Você está na igreja de Jesus e não entendeu ainda. Fala para ele aí. Fala para ele, está doendo é porque você está sendo pastoreado. Fala para ele.